Se inscreva neste canal, deixe o seu gostei, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Nesse vídeo vou falar sobre a tipologia do altar. Na Bíblia, símbolo é algum objeto material representando verdades morais e espirituais. Já o tipo pode ser uma pessoa ou coisas que se referem a acontecimentos futuros. Através dessas figuras, Deus nos ensina seu plano redentor, e assim vemos a imagem exata das coisas, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que, no monte, se te mostrou. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Hebreus capítulo 10, versículo 1. No Antigo Testamento, acompanhados por suas famílias, os patriarcas estendiam suas tendas e edificavam altares. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar de El-Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Gênesis capítulo 35, versículo 1 e versículo 7. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Êxodo capítulo 24, versículo 4. Deus deu a vitória a Josué e seus soldados na batalha, derrotando seus inimigos em Ai. Vemos Josué, após a vitória, edificar um altar no Monte Ebal, porém essa foi uma ocasião especial. Então, Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte de Ebal. Josué capítulo 8, versículo 30. Josué fez conforme Moisés ordenou. Será, pois, que, quando houveres passado o Jordão, levantareis estas pedras, que hoje vos ordeno, no monte Ebal, e as caiarás. Deuteronômio capítulo 27, versículo 4. Agora vamos falar sobre o tabernáculo. Existiam 2 altares nele. O altar de bronze, que também pode ser chamado de altar dos holocaustos, ficava do lado de fora do tabernáculo, de frente à entrada. Ele era de madeira de citim ou cedro, e por dentro era oco, e por fora era revestido de placas de bronze. Também tinha argolas dos lados, onde eram colocados os varais, que também eram de citim, para ser transportado de um lugar para o outro nas viagens do deserto. Em cada canto do altar tinha um chifre que eram cobertos de bronze. Não havia degrau,
mas ao redor tinha um andaime estreito para o sacerdote se locomover. Todos os sacrifícios eram oferecidos nesse lugar. Por isso, esse altar ficava logo em frente à entrada. Na tipologia, esse bronze representa o juízo de Deus, e o altar representa a cruz. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Aqui aprendemos que não era de qualquer maneira que poderia entrar para servir a Deus no lugar santo. Primeiro deveria ser feito o sacrifício, porque o sangue era derramado no altar, ou seja, a purificação é pelo sangue. Todos os detalhes sobre esse altar está em Êxodo capítulo 27, do versículo 1 ao 8, e o capítulo 38, versículo 30. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até aos ângulos do altar. Salmo 118, versículo 27. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Na tipologia, o altar de ouro era parecido com o altar do holocausto. Este altar também era de madeira de cetim, porém era revestido de chapas de ouro. Esse altar era um pouco menor, e também tinha argolas e varais para transporte, e os chifres em cada canto. O incenso era queimado nesse altar de manhã e de tarde, à luz do castiçal, que era outra peça da mobília que ficava dentro do lugar santo. Na tipologia, o altar de ouro, onde era queimado o incenso, representa o compromisso do povo na adoração, que era uma adoração agradável. E porais o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Êxodo capítulo 40, versículo 5. Que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Hebreus capítulo 9, versículo 4. O altar de incenso pode ser também o símbolo de nossas orações. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Pelo menos 2 vezes a lei do altar não foi cumprida. A arca ficou presa em Quiriate-Jearim pelos filisteus, por isso não havia onde a presença de Deus se manifestar. Samuel, que exercia a função de profeta, assim representando Deus, edificou altares. Um desses altares foi edificado em Ramá. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa,
e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 9 e 10 e versículo 17. O segundo fato que aconteceu foi quando houve a separação das tribos. Muitos judeus piedosos não puderam sacrificar porque habitavam no norte, que tinha como capital Samaria, e não podiam ir até Jerusalém. Nem altares eles puderam edificar em suas residências. E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto. Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para m'atirarem. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 10. As 2,5 tribos que ficaram ao oriente do Jordão levantaram um altar, e esse não tinha finalidade como sacrifícios ou incenso, já que nem sempre os altares eram destinados somente a isso. Mas esse altar levantado serviria de lembrança para conservar a afinidade de sangue com as outras tribos que tinham atravessado o Jordão. E, vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ide, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Josué capítulo 22, versículo 10 e versículo 34. No Antigo Testamento, coisas inanimadas, ou seja, coisas materiais, eram purificadas com sangue de animais. E mesmo assim era uma purificação transitória, já que todos os dias era feito o mesmo processo. Coisas externas eram purificadas no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento o sangue de Cristo purifica o crente internamente. Chegamos à conclusão que o altar poderia ser edificado em qualquer lugar. Também vimos que havia 2 altares no tabernáculo, e no altar eram oferecidos sacrifícios, e que o altar é um tipo do juízo de Deus, e o altar que ficava no lugar santo era tipo de adoração do povo de Deus. Se você chegou ao final desse vídeo, deixe o seu gostei e compartilha esse estudo, assim você estará me incentivando a continuar com esse trabalho.